boa noite. Sejam todos bem-vindos, que estão aqui presentes e que estão também online, através das nossas redes sociais. Gostaria de pedir para que vocês coloquem o celular no silencioso, para que não atrapalhe, o silêncio também não prece. Eu vou dar aqui alguns recadinhos sobre as nossas ações aqui do centro. Aos sábados temos a nossa linha de lanche, que ajuda aqui na manutenção da nossa casa, livros também. Também recebemos doações voluntárias para as nossas atividades. E também é possível se tornar sócio contribuinte para ajudar aqui na nossa casa. Qualquer informação é só chegar na recepção que as meninas me passam. Além disso, temos também a nossa campanha Alimentando a Esperança, onde recebemos também doações semanais de alimentos para as famílias aqui que o nosso centro espírita, ajuda e auxilia. Quem se sentir à vontade, qualquer informação sobre isso pode chegar aí também na recepção. Recebemos também doações para pets. Tem a nossa caixinha ali na recepção também, quem quiser ajudar também. Os nossos amigos também de papagas, fazendo ração. E também temos que é a nossa campanha, Amor de Papadas, que a gente tem a associação no centro. E qualquer dúvida também é só perguntar a qualquer um da recepção e a qualquer trabalhador aqui da casa. Às segundas temos a nossa evangeliterapia, que começa sempre às 19 horas. E logo em seguida temos o passe. E aos sábados também, a gente tem a nossa liberação, que começa sempre às 13h30. Quem quiser comparecer também pode chegar um pouquinho antes. Que os portões fecham aqui às 13h30. Quem puder também comparecer, estamos aqui. E logo em seguida a gente tem às 17 horas a nossa palestra também. Temos o atendimento fraterno. Quem quiser fazer o atendimento, só procurar as meninas na recepção, que elas colocam a mão no caderno. Quem tiver em tratamento também pode chegar ali na recepção para anotar seu nome, para a gente ter o controle de como está a situação do passe. E eu vou agora aqui ler um pouquinho aqui do livro Um Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorinhos. Modifique seu modo de pensar, para que sua saúde se firme e estabeleça, para que queixa-se de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade, confiante em sua cura. Você pode curar-se, você está melhorando, cada dia mais, sob todos os pontos de vista. A nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de pedir para que se sinta à vontade, sentar confortavelmente, para a gente fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, irmã Sheila querida, queremos te agradecer por esse momento, por estarmos aqui. Que esse momento possa nos trazer paz, luz, amor e harmonia. Que possamos cada vez mais aprender sobre o teu Evangelho e os teus ensinamentos. Permanecer sempre ao nosso lado, que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa evangeliterapia é do capítulo 6, itens 3 e 4, do Livro dos Espíritos, 67 e 67a. Hoje, aqui com o nosso irmão Marcos, que está aqui com a gente conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado, Graciane. Então, boa noite a todos. Se tiver muito alto, pode baixar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos, essa evangeliterapia, que a gente sempre faz o estudo
do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Toda segunda-feira a gente tem esse estudo maravilhoso que nos orienta nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada aqui nesse mundo onde estamos encarnados, né, de provas e expiações. Então vamos lá. A gente vai começar com o Livro dos Espíritos. São as questões 67, como a Graciane falou, e 67A. Nós ainda estamos na primeira parte, que fala das causas primárias, capítulo 4 do princípio vital. Nós vamos falar sobre os seres orgânicos e os seres inorgânicos. E na questão 67, Kardec faz a seguinte pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ele quer saber, né? Esse movimento que a gente faz, a vitalidade, ela é atributo de quem? Do princípio vital? Do princípio vital, ou ela se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Os espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, está lá o princípio vital. Quem estava segunda-feira viu, né, o que era o princípio vital, e está o corpo. A vitalidade, ela vai se desenvolver apenas quando tem a junção dos dois, tanto do princípio vital quanto do corpo. Relembrando um pouquinho, o que seria o princípio vital? O princípio vital, ele é matéria que provém do fluido cósmico universal. Toda matéria no universo provém do fluido cósmico universal. Então, o princípio vital provém desse fluido cósmico universal, que ele é modificado, e o nosso corpo também provém do fluido cósmico universal. Quando há a junção dos dois, aí ocorre o quê? A vitalidade, né? Vai acontecer esse movimento do corpo, quando estamos dois juntos. Os espíritos continuam: não dissemos que esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Tem que estar o princípio vital e o corpo, a matéria, os dois juntos. Aí sim acontece a vida, acontece a vitalidade. Entendemos? Estamos falando só de matéria, não estamos falando do espírito. Certo? E ele continua com a pergunta 67, né? 67A. Kardec pergunta: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, quando estão separados, o princípio vital e o corpo, quando estão separados, essa vitalidade, ela permanece latente lá, esperando a união desses dois atributos? Aí os espíritos respondem, né? Sim, é isso que acontece. Vamos aqui ilustrar para a gente entender. Uma semente, ela está lá, não se desenvolve, não cresce a plantinha nem nada, quando ela está separada. Quando ela se une com a terra e a água, o que acontece? Ela brota, né? Brota a plantinha que está lá. Então, quando ela não está em contato com a terra e a água, ela está lá latente, esperando esse encontro. Quando se encontra com a terra e a água, ela nasce. Então, a mesma coisa que ele está dizendo aqui: o princípio vital, quando está separado do corpo, ele está lá latente, esperando esse encontro com o corpo para que haja essa vitalidade. Acho que deu para entender, né? Então, pronto. Sendo assim, Kardec nos diz o seguinte: ele faz um comentário disso tudo, né? O conjunto dos órgãos, né, do nosso corpo, né, que o conjunto dos órgãos forma o nosso corpo, forma o nosso organismo. Então, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Ou seja, está aqui todos os nossos órgãos: coração, fígado, o estômago, o cérebro. Ou seja, o conjunto desses órgãos está lá, esperando o quê? O princípio vital. Quando eles se unem, aí sim vai acontecer essa questão da atividade, né? Vai acontecer essa questão da vitalidade, vai dar impulso. Como é que a gente pode ilustrar isso? É tipo um motor, tá lá, o motor está parado. Quando a gente joga a eletricidade nele, o que acontece? Ele se movimenta.
Não é isso? Ou seja, a eletricidade é como o princípio vital. O motor, com todas as suas peças, é o nosso corpo. A eletricidade, quando entra em contato com o motor, faz o motor funcionar. O princípio vital, em contato com o nosso corpo, faz o nosso corpo funcionar. Dá a vitalidade, dá a vida. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha aí, né? Isso Kardec está falando para nós. O princípio vital é essa energia, essa força motriz, que faz com que o nosso organismo, todos os nossos sistemas funcionem. Entrou em contato com eles, funciona. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. O que ele quis dizer com isso? O princípio vital, ele faz os órgãos, os nossos órgãos, se mexerem, se movimentarem, dá vitalidade. E essa movimentação dos órgãos, essa vitalidade, também retroalimenta o princípio vital. É aquela coisa, uma mão lavando a outra. O princípio vital faz os órgãos se movimentarem, e os órgãos se movimentando mantém essa chama acesa, que é o princípio vital. Então, é simples. É uma mão de via dupla. E a gente, continuando aqui, né, essa nossa análise, né, a gente viu aqui no Livro dos Espíritos, aí a gente indo lá na Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, lá no capítulo 10, onde se fala da gênese orgânica, Kardec diz o seguinte: a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Olha, só vai confirmar lá na Gênese, né, que esse princípio vital ele vai ser alimentado pelo movimento dos nossos órgãos. Gente, para a gente ter um entendimento, quando a gente dá o nosso planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, com o nosso mentor, os espíritos que serão envolvidos no nosso planejamento reencarnatório, lá é decidido o tempo que a gente vai permanecer aqui na Terra, reencarnado. É 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, vai depender da nossa necessidade. Porque a gente fez nas vidas anteriores, o quanto de tempo a gente vai necessitar aqui para recuperar os erros que a gente fez em outras vidas, esse reajuste de conduta, né? Então a gente já até comentou aqui que, por exemplo, você vai passar 50 anos lá reencarnado, depois você volta. Só que isso não é uma fatalidade. Esse tempo que a gente recebe lá, ele pode ser adiantado, como ele pode ser prolongado. Passar mais tempo, vai depender de quê? Das nossas ações, o que a gente pratica de bem ou de mal aqui na Terra, né? Então vai depender de nós o tempo que a gente vai permanecer aqui. Então tem essa previsão. Com essa previsão, o exemplo aqui de 50 anos, tem uma quantidade de princípio princípio vital que vem para nós. Esse princípio vital aqui vai durar 50 anos para você. É esse tempo aqui. Então essa quantidade de princípio vital, essa força motriz que movimenta os nossos órgãos, a gente já vem com uma quantidade determinada. Se for 100 anos, vai vir uma quantidade para 100 anos. E à medida que o tempo vai passando, esse princípio vital vai se esvaindo. Ele vai indo embora. Ele vai acabando, vai acabando, vai acabando, e os nossos órgãos vão ficando mais lentos, e aquele início que os órgãos estavam todo movimentados, aquela energia toda, começa a alimentar menos esse princípio vital, e uma coisa vai gerando a outra, né? Comparando grosseiramente uma bateria, a gente tem a nossa carga 100%, ela vai acabando. Quando acaba esse princípio vital, é a hora de a gente voltar para o plano espiritual. Olha que maravilha, né? A gente sempre pensa que assim, a morte física aqui, né? Quando a gente não tem um entendimento da doutrina espírita, a gente fica desesperado. E a doutrina espírita por isso que ela é chamada de um consolador prometido.
Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o processo, que eu tenho conhecimento de causa, por que acontecem as coisas, que eu tenho uma fé raciocinada, eu vou me consolar, eu vou entender, eu não vou me desesperar. Eu vou ficar triste? Vou, é natural, mas desesperar não. Porque eu sei por que as coisas estão acontecendo. Que a gente vai já ver no Evangelho do Consolador Prometido, né? Então, gente, é isso aqui que Kardec está falando para nós, através do Livro dos Espíritos e da Gênese, que a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Lembrei agora também, esse princípio vital, ele pode se desgastar mais rápido, como eu estava falando, vai depender das nossas ações, do nosso trabalho no bem. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, se eu tenho um vício do álcool, eu vou estar agredindo especificamente um órgão. Claro, tem vários outros órgãos que são atingidos, mas vamos falar do fígado. O fígado é o que é mais atingido na questão do álcool, porque esse álcool ele tem que passar pelo fígado para ser processado. E se eu jogo muito álcool, eu vou estar o quê? Sobrecarregando aquele órgão. Se eu estou sobrecarregando aquele órgão, ele vai tentando se adaptar, meses e meses, anos e anos, se desgastando, para ele ir se recuperando na medida do possível. Ele vai o quê? Consumindo o princípio vital, ele vai consumindo mais rápido. É igual a bateria quando está sendo consumida de forma errada, ela vai embora mais rápido. Então, aquele período que era 50 anos para eu viver, eu vou viver menos. Porque eu estou consumindo, aquele meu órgão está sendo danificado, ele está tentando se regenerar, e aí ele vai gastando esse princípio vital, que era para eu demorar 50 anos, eu vou demorar menos, vai depender das minhas ações, do que eu estou fazendo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho a gula, né, eu como demais, como exagerado, como muita gordura, eu faço coisas erradas na parte digestiva, o que vai acontecer? Eu vou sofrer de hipertensão, eu vou ter problema de aterosclerose, eu vou sobrecarregar o meu coração. Coitado do coração, está lá tentando bombear uma pressão lá em cima, ele se esforça mais para poder mandar aquele sangue. Ele vai demandar mais princípio vital, ele vai gastar mais princípio vital. Isso vai fazer o quê? Diminuir meu tempo de reencarnação. Somos exemplos que eu estou dando aqui. Então, é tudo que eu faço que é contra as leis naturais. Todo excesso é erro, porque Deus nos dá, por exemplo, a alimentação, tem que comer de forma moderada. Se eu comer demais, eu estou o quê? Exagerando, é excesso. Tudo que eu faço em excesso vai contra as leis divinas, a lei de Deus. Não tem necessidade, basta eu comer o tanto que é suficiente para o meu corpo ficar, sobreviver. Isso é só um exemplo. E isso vale para tudo na nossa vida. Então, continuando aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, lá na coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, ele fala o seguinte: o princípio vital é tratado como um elemento básico da vida, ou seja, é uma das bases da vida, presente em todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos têm o princípio vital, desde as plantas até os humanos. Todo ser vivo tem um princípio vital, todos nós. Aí a gente parte para o comentário de Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 16, que ele faz esse comentário das questões 67 e 67A do livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: o Espírito também é vida e alcança valores maiores que a própria vida. Não sei se vocês observaram, até agora a gente falou do princípio vital e do corpo, a gente não tinha falado do Espírito. Miramês fala que, além do princípio vital do corpo, nós somos Espírito. E o Espírito é vida, o Espírito por si só é vida. Ele compara o princípio vital com a corrente elétrica que eu acabei de falar, ao acionar um motor e faz mover este maquinário. Então, o princípio vital é essa corrente elétrica que faz o motor funcionar. Ele faz, no caso, o motor somos nós, nosso corpo físico, faz o nosso corpo funcionar. Aí ele dá um exemplo aqui: o feto, lá na barriguinha da mamãe, em poucas semanas recebe uma corrente vital que o faz mover-se.
O coração começa a bater, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, ou seja, o princípio vital já começa lá quando a gente é concebido. Esse princípio vital ele vai o quê? Fazendo os nossos órgãos se movimentar. O coraçãozinho já bate lá nos primeiros dias, já está batendo o coração, já está fazendo os outros órgãos também se mexer e, consequentemente, o movimento desses órgãos vai mantendo o princípio vital e uma coisa vai ajudando a outra. O princípio vital vai ajudando os órgãos a se movimentar, a ter vitalidade, e o movimento dos órgãos vai mantendo esse princípio vital. Já começa lá na nossa concepção. A força vital, ao decrescer um corpo, a gente estava falando agora há pouco, ao decrescer, quando ela vai diminuindo, desprovido do magnetismo animal, falece. Temos lá, né, uma quantidade, como a gente falou, 100%, a gente vai envelhecendo ou fazendo algumas coisinhas erradas, e aí vai o quê? Ela vai diminuindo, até quando ela se acabar, aí é a hora de a gente voltar para o plano espiritual. Né? Para finalizar o comentário, né, de Miramês, aqui do Livro dos Espíritos, ele diz que tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal. Tudo no universo é encadeado, a gente não vive isolado. Não pensemos nós que estamos aqui ouvindo, eu vivo no meu mundinho. Nem pense isso, não existe. Nós estamos conectados com o universo. Nós estamos mergulhados em Deus, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, onde a gente pensa que não tem nada, está repleto de matéria. Por exemplo, aqui entre nós, né, entre eu e vocês aqui, a gente pensa que não tem nada, só tem essas cadeiras aqui, o ar que a gente não vê. Então, o fluido cósmico universal é tipo, esse é um exemplo, né, tipo o ar, a gente não vê, mas ele está lá. Onde a gente pensa que tem vácuo, tem o fluido cósmico universal. Nós todos estamos conectados com essa força maior, com Deus. Essa união de todas as coisas é a força do amor de Deus e a luz de todas as criaturas. Olha que coisa maravilhosa. E encerrando essa análise da questão 67 e 67, a gente parte para o estudo do Evangelho, lá no capítulo 6, como a Deisiane falou, que nós estamos agora com o Cristo Consolador. Até então a gente estava com o capítulo 5, na semana atrasada, falando de bem-aventurados os aflitos, né? Onde o capítulo 5 é maravilhoso porque ele vem nos orientar e explicar a causa dos nossos sofrimentos. Nossos sofrimentos, entre aspas, né? Porque na verdade é o remédio necessário para tratar as nossas feridas de outras vidas, os erros que cometemos em outras vidas. E nós estamos passando por essas vicissitudes, passando por essas dificuldades, nada mais é do que um tratamento necessário ao nosso espírito. E agora a gente vai para o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Os itens 3 e 4, semana passada falamos do 1 e 2, itens 3 e 4, Consolador, vai falar do Consolador prometido. Para a gente poder entender o Consolador prometido, eu fui atrás de um dicionário para a gente poder ter um entendimento. O que seria Consolador? Para não ficar só no nosso conceito aqui. O que é Consolador? Lá nos dicionários eles falam que o Consolador é o mesmo que confortador, é o mesmo que animador, é o que traz alento, é o que dulcifica. Isso quer dizer o quê? Que é aquele que vem amenizar as nossas dores. Ele não vem tirar as nossas dores, ele vem suavizar, vem nos ajudar a carregar as nossas dores. Então o Consolador, o Cristo Consolador é isso. Então quando a gente, lembra que eu acabei de falar agora há pouco, que os nossos sofrimentos nada mais é do que o remédio para as nossas feridas, é o tratamento para a nossa alma, que nós mesmos adoecemos em vidas passadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: se você quer saber o que você foi, o que você fez em outras vidas, analise o momento que você está passando.
Então, geralmente, os sofrimentos que a gente está passando agora foram coisas que a gente fez relacionadas a isso, pelos nossos sofrimentos atuais. Um exemplo, por exemplo, se eu critico muito um político, que esse político é corrupto, esse político não faz isso, esse político é esse político é aquele, muito provavelmente em outra vida você estava fazendo o que ele está fazendo hoje. E hoje você está passando por isso para você ter esse remédio necessário, você entender a dificuldade que você colocou em outras vidas, ou nós colocamos em outras vidas, tantas pessoas, e agora você está passando por aquela mesma situação para você aprender que não se deve fazer esse tipo de coisa. Então, geralmente é isso, aquilo mais que a gente critica, aquilo mais que a gente é contra, geralmente foi o que a gente fazia no passado. Então a gente analisa o que a gente está passando nesse momento, geralmente, muito provavelmente foi isso que a gente andou fazendo em outras vidas, né? Então quando a gente vê aquele irmãozinho lá no nosso trabalho, né, dizer, eita, mas é chato, me aperreia muito, me dá trabalho, não sei o que, provavelmente você deve ter aperreado ele muito em outras vidas, fazendo a mesma coisa ou pior. Então a gente sempre tem que ter essa fé raciocinada. Se eu estou passando por isso, é porque eu estou resgatando um erro que eu fiz de outras vidas. Nunca vai pensar que o seu irmão é uma pedra no seu caminho, não. Na verdade, ele é um remédio necessário para a sua alma doente, que você mesmo adoeceu. Nós mesmos adoecemos nossas almas em outras reencarnações, em outras existências. Então, a gente, para entender essa questão do Consolador, só para a gente finalizar essa questão do Consolador, né? Confirmamos essa questão dessa suavização das nossas dores, quando Mateus, lá em Mateus 11, 28, ele diz o seguinte: vinde a mim, o Cristo falou dessa forma, vinde a mim todos vós aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo não prometeu não, vinde a mim que eu vou tirar todos os seus problemas. Ele não falou isso. Vinde a mim que eu vou tirar o seu sofrimento, e agora você vai ficar maravilhoso. Vinde a mim que eu vou tirar suas preocupações, eu vou pagar suas contas. Aquele irmãozinho que está lhe atrapalhando ali, não, o seu emprego, eu vou lhe dar um emprego melhor. Não, Cristo não falou isso, não. Ele falou que nos aliviaria, vai nos aliviar. Aí você pergunta, mas como é que o Cristo vai nos aliviar? De que forma? Quando é que a gente alivia o peso de uma pessoa? É que ele está levando aqui um tronco bem pesado, aí a gente vai lá, irmão, deixa eu segurar aqui do outro lado, pega de um lado, pega do outro, aí está aliviando. Então foi isso que o Cristo prometeu. Ele não prometeu, me dá aqui esse tronco que eu levo sozinho, você vai ir de boa, não. Não foi isso, não. Aí você diz assim, e na prática aqui, como é no nosso dia a dia? Esse alívio que o Cristo disse que nos dá, eu vos aliviarei, Ele está nos dando agora com a doutrina dos Espíritos. Com a doutrina espírita. Por quê? Como isso? Através da fé raciocinada. O que eu acabei de falar agora há pouco, a partir do momento que eu conheço a causa do meu sofrimento, que eu sei que eu estou sofrendo, que na verdade é o nosso remédio, porque eu cometi erros lá no passado e agora eu estou apenas resgatando para que eu tenha uma vida futura melhor, eu já estou satisfeito. Eu vou entender o que? Em vez de eu ficar me reclamando que isso acontece comigo, que eu sou a pior das criaturas, que isso, porque em vez de eu ficar me reclamando, eu vou entender realmente eu mereço, porque eu errei no passado e eu tenho que resgatar os meus erros do passado, para que assim eu possa ter uma vida melhor na vida futura, na próxima reencarnação, já no próprio plano espiritual. Eu já vou chegar melhor no plano espiritual. Quando eu reencarnar novamente, eu não vou ter mais aqueles sofrimentos que eu estou tendo agora nessa, porque eu já resgatei nessa de forma tranquila, entendi, sem reclamar, reconheci que eu merecia. Então, é essa forma que o Cristo está nos consolando, através da fé raciocinada, do entendimento dos motivos pelos quais eu estou passando as minhas dificuldades de agora.
Então, continuando a questão do Consolador prometido, para a gente poder entender essa questão, a gente entende dentro da doutrina espírita que tivemos até agora, no momento, 3 revelações. A primeira revelação, a lei mosaica, lá com Moisés, né? Os 10 mandamentos, onde Deus manda lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, respeitar, honrar pai e mãe, não cobiçais a mulher do outro, não cobiçais os objetos do outro, né? Tudo isso daí. Essa foi a primeira revelação, né? Do Deus único. Mas por que foi assim, bem superficial? Por que foi superficial? Porque nós que estávamos lá naquela época, a gente sempre pensa, aquele povo lá que nós éramos, nós estávamos lá. Mas como assim? Mas a gente não está nem aqui hoje, e as nossas reencarnações passadas. Nós somos espíritos milenares. Nós já vimos de muitas e muitas reencarnações, e nós estamos aqui hoje, é porque a gente ainda não conseguiu evoluir. A gente errou uma reencarnação atrás da outra, sempre cometendo os mesmos erros, até aumentando essa dívida que a gente tinha de outras reencarnações. Por isso nós estamos aqui. Se não fosse isso, nós não estávamos aqui, não, a gente estava no planeta mais evoluído. Não nos enganemos, estamos aqui é porque a gente errou uma encarnação atrás da outra. E a gente estava lá no tempo de Moisés. E por que nessa primeira revelação, por que o Cristo não falou logo tudo isso que a gente já está sabendo hoje? Porque nós éramos tão primitivos, nós éramos tão brutos, tão grosseiros, que essas coisas mais delicadas, mais sutis que eu estou falando agora para vocês e para mim mesmo, a gente não conseguiria entender, porque esses próprios 10 mandamentos era difícil de eles entenderem. Imagine agora essa fé mais raciocinada, essa fé raciocinada. Então, depois da primeira revelação, veio a segunda revelação, que foi com o Cristo, que ele falou: eu não vim destruir a lei, ele veio aperfeiçoá-la, a lei do amor. O Cristo resumiu toda aquela lei mosaica em que amarás o Senhor teu Deus, e amarás o próximo como a si mesmo. Então ele já aprofundou mais a questão da lei de amor. E a terceira revelação é, como a gente acabou de dizer, a doutrina espírita, quando Cristo disse o quê? Eu enviarei o Consolador prometido. Eu enviarei o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a doutrina espírita. E a gente vai já na leitura aqui entender como é que ele diz de forma mais aprofundada. Então, esse Consolador prometido, que foi trazido pelos espíritos superiores, Allan Kardec foi apenas o codificador. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que diz, é a religião de Allan Kardec, é a doutrina do Allan Kardec, né? A doutrina é dos espíritos. Ele apenas codificou todas as mensagens que os espíritos superiores trouxeram para nos orientar, para orientar o nosso caminho. E a gente vai entender que quem estava à frente, quem está à frente dessa codificação é o próprio Cristo, o Espírito de verdade. Então, com esse entendimento sobre o Consolador, a gente vai ver aqui, né? Começar a fazer a leitura do Evangelho. A gente vai ver que João nos diz o seguinte sobre o Consolador prometido: se me amais, lá em João 14, 15 a 17 e 26, ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando Cristo disse isso, ele quis dizer o quê? Que era só para guardar, ficar lá, não vou guardar aqui no meu coração e pronto. Ouvi as palavras do Cristo, vou guardar. Não, quando ele diz guardai os meus mandamentos, ele está dizendo colocar em prática. Se me amais, colocar em prática o que eu estou dizendo aqui para vocês. É isso que ele quer dizer para nós. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ou seja, quem era o primeiro Consolador? O Cristo. O Cristo. Então ele disse que iria rogar ao Pai outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito
Espírito de verdade. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Dá para a gente entender pelo que eu já falei aqui, o que ele quer dizer com isso? Porque o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber na época do Cristo? Porque ainda eram muito atrasados. Nós éramos muito atrasados, ainda não tínhamos entendimento para entender o que hoje nós estamos aqui ouvindo. Então, naquela época, o Cristo não poderia ter falado sobre isso que a gente está falando agora, hoje. Por isso que ele disse que depois rogarei ao Pai para enviar o Consolador prometido. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Primeiro, para a gente entender quem é esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo nada mais é que uma pleide de espíritos puros que governam juntamente com Cristo o nosso planeta. Para quem não sabe, o nosso planeta ele é governado, ele tem como governador Cristo, Jesus. Ele é nosso governador planetário. E junto com ele tem uma pleide de espíritos puros, espíritos perfeitos que governam com ele. Então, esse Espírito Santo é essa pleide desses espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, é ele, essa pleide, que veio falar para nós a doutrina espírita, tudo isso que a gente está discutindo hoje. Aí ele enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. Isso quer dizer que a época do Cristo ele não falou tudo. Ele não falou tudo. Por que ele não falou tudo, Raimundo? Porque a gente ainda não tinha capacidade de compreender isso que a gente está estudando hoje. Eu estou só repetindo isso daqui. Acho que vai ficar na mente de vocês. Na época do Cristo, a gente não tinha capacidade de compreender esse estudo de hoje que a gente está fazendo aqui. Por isso que ele não falou tudo. E ele disse que ia mandar o Consolador, ia pedir o Pai para mandar o Consolador prometido para nos falar tudo e recordar tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, se ele disse que iria mandar o Consolador para recordar o que a gente disse, é porque a gente iria esquecer o que ele disse. Não é? A gente só pede para alguém recordar uma coisa quando ela esquece. Se ela não esqueceu, não precisa ela recordar, estava na mente dela. Então, se o Cristo disse que ia mandar um Consolador para recordar tudo que ele tinha dito, é porque a gente esqueceu. De 2000 anos atrás, vamos ver o que foi que sobrou, que o Cristo falava de quê? De amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, praticar o bem. É só isso a doutrina do Cristo. E de lá para cá, em 2000 anos, foram colocando tanta interpretação equivocada em cima do ensinamento do Cristo, que hoje a gente nem fala mais da mensagem do Cristo. A gente só fala em quê? Em culto, a gente só fala em cultos externos, a gente só fala em... eu esqueci os nomes. Em simbologias, né? A palavra em si, os ensinamentos do Cristo, ninguém comenta mais. É por isso que ele está dizendo que ele ia enviar o Consolador prometido para nos recordar, para a gente recordar o que ele tinha dito para a gente, que é o que a gente está fazendo agora. Então, os Espíritos nos falam que Jesus, eles vêm agora explicar-nos essa passagem de João. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender, que foi o que a gente já comentou aqui. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo, como a gente já falou aqui. O Cristo, na época dele, não tinha dito tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Por exemplo, a gente tem uma ideia, gente. Eu estou falando aqui que foi deturpada a mensagem do Cristo para a gente ter uma ideia. Lá na Idade Média, quando
tinha as cruzadas, né? Agora eu estou falando para vocês relembrar a história. Quando tinha as cruzadas, o que eram as cruzadas? Era aquelas pode falar, aquelas coisas de guerra. Eram aquelas situações que o cristianismo promovia contra os muçulmanos em nome do Cristo, ou seja, matava gente, destruía cidades, fazia atrocidades em nome do Cristo. O Cristo mandou alguém fazer isso alguma vez? Matar em nome dele, destruir, conquistar. Jamais. O Cristo ele fazia o que? Acolher. Aí depois da Idade Média, lá no fim da Idade Média, começou o que? A Inquisição. A Inquisição foi o que? Foi o Cristo, o Cristo autoritário, aquele Cristo que condenava as pessoas que não seguiam a igreja, aquele Cristo que condenava as pessoas dizendo que era bruxo, que era para queimar na fogueira. Não foi que Cristo andou mandando matar ninguém na fogueira, porque não ia seguir ele. Os cientistas tinham que desmentir os seus estudos, senão eram queimados, eram enforcados, eram feitas atrocidades no nome do Cristo. Onde foi que o Cristo mandou fazer isso? Se ele disse para nós o que? Amai o próximo a si mesmo, e lhe digo mais: amai a vossos inimigos. E como é que a gente estava queimando as pessoas em nome dele? Como é que a gente estava matando? A gente estava fazendo as pessoas sofrerem, como é que se diz, ocasionando tortura contra essas pessoas. Então isso é para a gente entender como a mensagem do Cristo foi deturpada. Não é? Cadê a mensagem dele lá atrás? Amai o próximo como a si mesmo, e lhe digo mais: amai os vossos inimigos. É por isso que ele falou: eu vou rogar ao Pai para mandar o Consolador prometido, e ele falará tudo. Ou seja, ainda faltou uma coisinha para falar para vocês, não falei, mas ele falará: e farei recordar tudo o que eu lhe disse para vocês. Recordar, porque realmente a humanidade tinha esquecido do que o Cristo tinha dito, estava totalmente deturpada a mensagem do Cristo. Então, os Espíritos continuam dizendo: o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade, que é o Cristo. Quem está à frente da doutrina espírita, o Espírito de verdade, que é o Cristo. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Aquele tempo o Cristo falava com nós através de parábolas. Por quê? Mais uma vez, porque nós não tínhamos ainda a capacidade de compreender o que hoje temos. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Ou seja, o Espiritismo fala direto, esclarece para a gente o porquê que nós estamos passando das nossas aflições atuais. Não é verdade? Não fala através de parábolas, não fala através de figuras, de alegorias, fala diretamente. É o Consolador prometido. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Antes, lá na época do Cristo, não podia ser revelado ainda algumas coisas, mais uma vez, porque a gente não iria compreender, mas agora não. Esse véu que escondia certas coisas da nossa capacidade de entender está sendo levantado pela doutrina espírita. Vem finalmente trazer a consolação suprema. Olha, essa frase ela tem tipo um fechamento. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Foi isso que a gente falou no começo. A doutrina espírita ela vem o quê? Justificar as nossas dores, né? Vai lá na raiz. Justificar: você está sofrendo porque
Você fez algo que não foi legal em outras vidas. Né? Você infringiu as leis divinas, as leis de Deus. E você agora está apenas passando por um reajuste necessário ao nosso espírito para a gente poder evoluir. Porque se a gente não curar essas feridas que nós mesmos fizemos em outras existências, não tem como a gente avançar e ir mais à frente. O Espiritismo, ele demonstra como e por que devemos transformar-nos em melhores pessoas. Olha o quanto é interessante isso, o quanto nós, por que devemos transformar-nos em melhores pessoas. Não é transformar o meu pai, uma melhor pessoa, minha mãe, minha esposa, meu marido, o meu filho, o meu primo, o meu amigo do trabalho, o meu colega do trabalho. Não é transformar o outro, não, é transformar nós mesmos. Se eu acho que uma pessoa é causa de todo o sofrimento que eu estou passando, olhe para você mesmo, deixe de olhar o irmão. Você que está sendo o problema. Você que tem que se melhorar, não é o outro, não. O outro está sendo remédio para você. E como que acontece essa melhoria? Através da vivência sintetizada no amor a Deus e ao próximo, que a gente já discutiu bastante aqui, né? O amor a Deus e ao próximo. O que é o amor ao próximo? É fazer, o próprio Cristo falou, perguntaram para o Cristo, como é que é amar esse próximo? Cristo falou, é fazer ao outro tudo aquilo que queria que ele fizesse com você. A gente quer alguém fazendo mal para a gente quer alguém falando da gente, fofocando da gente, tendo inveja da gente, desejando o nosso mal, puxando o nosso tapete. A gente não quer nada disso, né? Então fazer ao outro tudo aquilo que queria que o outro fizesse para você. É isso, né? É bem simples a gente evoluir, a gente é quem complica, né? E quanto mais a gente complica, mais a gente se complica, né? No nosso processo evolutivo. Ensinos não mais aceitos pela fé cega, mas pela razão e sensibilidade, para que possamos nos desenvolver espiritualmente, né? Que a gente já falou aqui bastante da questão da fé cega, que antes a gente não entendia as coisas, e não é porque é assim mesmo, não é porque é assim mesmo. Hoje não, hoje, pela doutrina espírita, a gente já sabe de muita coisa, o porquê que está acontecendo, o porquê que nós estamos vivendo no momento atual. Continuando, disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso, feliz, por sofrer, se não sabe por que sofre? Né? Isso aqui é o que? Antes, com a fé cega, eu não sabia por que eu estava sofrendo. Por isso que eu me desesperava. Por isso que eu ficava revoltado, por isso que eu ficava brigando com Deus. Por que eu, só eu, por que isso acontece comigo? Né? Ó dias, ó céus, né? Isso porque uma fé cega eu não sabia. Agora que eu sei, eu não me revolto mais. Eu aceito de bom grado. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. A gente já falou aqui também, a Terra, assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Nós estamos num planeta inferior. Por quê? Porque nós somos espíritos inferiores. Por isso que estamos encarnados na Terra. Por quê? Porque a Terra é um planeta escola, a Terra é um planeta hospital, a Terra é um planeta prisão. Nós necessitamos desse planeta para curar as nossas dores, desse hospital. É para aprender nessa escola. Precisamos dessa prisão terrena aqui na matéria densa, para a gente poder nos melhorarmos. É isso aqui que os Espíritos estão nos falando, a destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Olha que consolador.
Isso é muito consolador. Quando você aprofunda seu entendimento nessas frases aqui, você diz: nossa, que maravilha, que bênção, Senhor, muito obrigado por eu estar passando por essa dificuldade. E como diz Maria de Nazaré, tudo passa. Eu estou passando por esse sofrimento, é necessário para o meu melhoramento, mas ele vai passar, tudo passa. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Claro, se a gente errou, a gente tem que parar. A gente tem que reajustar os nossos erros, nossos equívocos. Sabe que este lhe auxilia, este no caso o sofrimento, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, sem reclamar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. É bom a gente ter o nosso trabalho? É, mas a gente fica mais feliz porque no final do mês a gente vai receber o nosso salário, né? A gente vai lá no trabalho todo dia, né? No mesmo horário, volta no horário, tal. Graças a Deus, estou empregado. Mas a gente suporta mais porque no final a gente tem um prêmio. Todo mês a gente recebe o nosso salário. É isso aqui que a espiritualidade está dando esse exemplo. A gente está sofrendo, mas a gente sabe que a gente receberá a recompensa, que é a cura da nossa ferida aberta por nós mesmos. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Você já tem certeza do que virá no futuro. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, né, são as doenças, né, os problemas que a gente sofre aqui na Terra, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. O que ele quer dizer com isso aqui? Dando-lhe a ver do alto as coisas. Vamos aqui ter um entendimento. Quando a gente está aqui embaixo, pronto, a gente está em meio de serras, a gente está lá no vale, né, lá embaixo da serra. A gente só vê o quê? As árvores, o terreno aqui próximo da gente, não dá para ver muita coisa. Quando a gente sobe na serra, quanto mais a gente sobe, mais a gente consegue ver o horizonte mais distante. Quanto mais alto, mais você vai vendo as coisas. Você vai vendo aquela multidão de árvores, você vai vendo o rio, vai vendo as terras mais distantes, vai vendo serras lá do outro lado. Ou seja, quanto mais alto você tem uma visão mais ampla. E isso aqui é o que ele está dizendo. Quanto mais eu tenho conhecimento, entendimento do meu sofrimento, eu vou ter essa visão mais ampla das causas, da necessidade e do que virá depois para mim. É isso que ele está querendo nos dizer. O Espiritismo faz-nos pensar que quanto mais nos esforçamos para desenvolver o amor dentro de nós, mais felicidade teremos. Ou seja, quanto mais nos esforçamos, como é que a gente se esforça para aumentar esse amor dentro de nós? É eu dizer que eu amo muitas pessoas? Não é só falar, é você praticar o bem. Porque você prova que ama os outros, ama o irmão, é fazendo o bem. Eu só dizer abrir a boca é muito fácil, tem que provar. É trabalhar no bem, é auxiliar o próximo, aquele necessitado da rua, aquele animalzinho de rua. Dar uma palavra amiga se eu não tenho coisa material para dar, é perdoar o irmão que me ofendeu, é não brigar no trânsito, é compreender as falhas dos irmãos que estão no trânsito ainda. Então, todo momento que tiver para ir, toda oportunidade que aparecer para mim, eu aproveitar e fazer o bem. Lembra que o Cristo falou? Pagai o mal com o bem. É isso que ele quer que a gente faça. E não ficar revidando. Fez isso comigo, eu vou fazer mais. Não é isso que o Cristo nos faz. E outra coisa, não vai pensar que é o outro que está se beneficiando com isso, não. Somos nós mesmos. Os maiores beneficiados na prática do bem somos nós. Não vou perdoar ele não, que ele não merece. Poxa, ele não vai ter problema nenhum se você não perdoar. Quem vai ficar com problema é você que não perdoou. Você não vai perdoar, está com essa mágoa, com esse peso dentro de você, você vai na próxima reencarnação ter que reajustar. Ou com ele novamente, com essa pessoa novamente, ou com outra pessoa de outra forma.
fazer o que o Cristo disse. Foi o que ele disse? Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, não perca essa encarnação. Resolve logo o teu problema com ele para tu na próxima encarnação já está o kit. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Lembrando que a fé raciocinada. Então, para a gente finalizar nosso estudo de hoje do Evangelho, que é maravilhoso, esse Evangelho aqui do Consolador prometido, a gente passaria a noite inteira discutindo aqui. Se fosse uma roda de conversa, a gente ia entrar pela madrugada, porque ele é muito, dá muito panos para as mangas, né, para se discutir. Então, essa frase final, ela faz o fechamento de tudo que a gente discutiu aqui. Ela diz o seguinte, vou até ler devagarinho para vocês irem captando. O Consolador prometido explica racionalmente. O Consolador prometido é o quê? A doutrina espírita. Explica racionalmente, fé raciocinada, conciliando a bondade de Deus com sua justiça, as razões das dores, as esperanças do futuro. Assim, infunde calma, tranquilidade e força, aliviando o peso das aflições. Eis a consolação. É maravilhoso isso aqui. Muito obrigado, gente. Esse é com você. Muito obrigada, Márcia, por esse momento. A doutrina espírita sempre nos trazendo, né? Mais entendimento, nos ajudando a entender melhor a nossa vida, como agir. É sempre muito bom. Vamos fazer agora a nossa prece final. Quem quiser se sentir à vontade, pode fechar os olhos, pode sentar confortavelmente. Divino Mestre Jesus, queremos te agradecer por esse momento de auxílio, de aprendizado. Que esse momento, Senhor, possa ser derramado sobre cada um de nós, a paz, o auxílio e a luz que necessitamos, que o teu amor possa permanecer sempre ao nosso redor, que a tua luz divina nos acompanhe, que possamos permanecer sempre, Senhor, seguindo teus exemplos, teus ensinamentos de perdão, de caridade, de amor ao próximo. Que Jesus, Irmã querida, possa nos dar as luzes e o amor que precisamos para essa semana. Que possamos seguir para os nossos lares com as energias benditas desse momento. Que possamos permanecer firmes e fortes na nossa caminhada, numa evolução moral e espiritual. Permanece hoje sempre conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o nosso segundo momento, que é o passe, e para os nossos que estão nos assistindo, né, temos o nosso passe virtual também. Muito boa noite e obrigada a todos.